Olá, amigo ouvinte deste podcast. Obrigada por dedicar parte do teu tempo para ouvir o que se produz aqui. Espero que ressoe de alguma forma construtiva desse lado aí. Meu nome é Darciane Moreira, sou fotógrafa e âncora nesse podcast, O Foco Além da Foto. Estamos chegando com mais um episódio e hoje, mais uma vez, terei uma convidada comigo para dar continuidade a um papo que vem se construindo há 2 episódios. Autoconhecimento e autoestima. Formada em nutrição pela Unicinos desde 2015, pós-graduada em nutrição esportiva, emagrecimento e estética e em fitoterapia, ela é especialista em saúde da mulher, futura educadora física, e desde 2021 e para sempre, ela está no papel mais importante da vida dela, que é a mamãe do Noah. Essa é a Bruna Champ. Bem-vinda, Bruna! Oi, Darcy! Papel muito importante mesmo, esse é um papel que vai me levar para a vida inteira, né? O meu título mais importante da minha vida até o momento. É, exato, tu pode ser tudo, deixar de ser tudo isso, mas continuar mãe, tu vai continuar para sempre, né? Então, sabe aquela história de que nós sabemos das coisas, mas vez ou outra, quando acessamos elas, seja a forma como for, e aí que elas passam a fazer sentido? No último episódio, conversando com a tua xará, Bruna, a Bruna Maciel, psicóloga com ênfase no fortalecimento e desenvolvimento feminino, falamos do quanto o nosso corpo é como uma máquina e, como tal, são várias engrenagens que precisam trabalhar juntas. E que se uma para ou danifica, afeta todas as outras. Fica mais claro que a gente não pode cuidar de uma só causa sem dar atenção para outra. Ou seja, desde a conversa com a dentista Camila Farias, lá no primeiro episódio com o convidado, a gente percebe que, independente da nossa situação, a gente precisa estar se cuidando com vários outros profissionais, onde cada um fazendo o que lhe cabe, nós vamos ser reflexo de um trabalho em conjunto. Então, Bruna, hoje tu tá aqui comigo para continuar o papo sobre corpo e mente, autoconhecimento e autoestima, mas sobre outra perspectiva, sobre a casca, sobre a estética corporal. E eu posso dizer por onde tudo começa. Os padrões estéticos começaram a se formar a partir daí? Sim, esses padrões estéticos, eles já vêm de uma geração muito antiga, né? Já vem de anos atrás, né? Mas nos últimos tempos, com a mídia, principalmente com a mídia, né? Com o acesso, se fortaleceu muito mais um padrão estético, em que todo mundo tentava se enquadrar nesse padrão, né? Então veio padrões ao longo dos anos e agora a gente visualiza o que está na TV, o que está numa capa de revista, como o padrão ideal ao ser alcançado, né? Aquela mulher deusa lá, sem um corpo mais perfeito, é aquele o padrão de hoje, né? Então vem já nos últimos anos essa questão de mídia muito forte nisso ali, que a gente acaba confundindo um pouco, né? Dando uma embaralhada realmente no que nós mulheres realmente queremos ou não, né? Isso tá vindo bem muito forte. Sim. Quando eu te fiz o convite para participar aqui desse episódio, participar aqui do podcast, e a gente foi trocando algumas ideias sobre o tema do episódio, imediatamente uma das primeiras coisas que me veio na lembrança, assim, foi o livro O Poder do Hábito, que eu tenho ele, eu já li ele algumas vezes. Maravilhoso. Assim, ó, é recomendável para todo mundo, né? Porque ele cabe para qualquer situação, né? E eu, nessa lembrança, eu disse, não, eu preciso pegar esse livro para ver o que eu posso tirar dali para essa nossa conversa. E eu não li o livro de novo, até porque eu não teria esse tempo até a nossa gravação. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu grifo os livros e eu fui só nas frases que eu tinha grifado para ver o que poderia puxar o nosso assunto aqui. E tinha bastante coisa. E, de fato, só lendo essas frases soltas é perceptível o quanto o livro realmente serve
pra gente inserir qualquer assunto. E uma das coisas que ele começa falando ali é sobre a rotina, a nossa rotina, né? Que a rotina é o aspecto mais óbvio, só que o que a gente tem que modificar, na verdade, é o nosso comportamento. E aí tem um trecho que ele fala sobre Aristóteles, que Aristóteles escreveu na Ética a Nicômaco, afirmando que é por natureza que as pessoas se tornam boas, outros que é por hábito e outros que é por instrução. Então, eu te pergunto isso porque, a partir dessa frase, dessa citação de Aristóteles, eu te pergunto o seguinte: como colaborar com o teu paciente, no caso? Porque eu entendo que vai ir alguém aí, tu vai passar o que ele tem que fazer e ele vai sair daí e vai fazer tranquilamente. Mas eu acredito que a grande maioria, se não tiver algum estímulo, não consegue fazer sozinho. Exatamente. Exatamente. Assim, é uma parcela pequena da população que já vai super motivada e faz tudo super sozinho e consegue, e leu alguma coisa, não, eu vou fazer e vou lá 100%. A maioria, ela precisa de gente que precisa ficar, não digo no pé, mas às vezes os pacientes dizem assim, os clientes, ai, Bruna, eu sei o que comer, mas eu preciso que alguém fique ali me cobrando e pedindo que eu faça. Então, assim, a gente tem uma clareza do que a gente quer, só que a gente vem com hábitos antigos muito, muito cravados já na nossa cabeça, e a gente conseguir retirar essas raízes, podar e colocar uma nova flor no lugar, né, dessa árvore que já não está dando frutos, ela é mais complicado, porque eu tenho que ir lá dentro, resgatar, tirar aquelas raízes e plantar uma sementinha para que ela brote. E o regar, o ir, que é o ter o hábito, né, todo dia, o regar é o que as pessoas têm mais dificuldade, porque a gente sai da nossa zona de conforto, porque tu já veio num padrão automático da coisa. Eu tenho que desligar uma chave e ligar uma outra para dizer, opa, preciso agora, se o que eu estava fazendo não está dando certo, eu preciso fazer de um modo diferente, né? Sim. E aí isso a instrução é muito boa de ter com N profissionais, do que tu tiver vontade de fazer e de modificar, tu procurar alguém para te ajudar. E além de te ajudar, tu tem que estar engajado para ser ajudado. Isso é uma das coisas que mais... porque se tu não quer mudar, não há Cristo que te mude, né? Também outro ditado, não tem Cristo que mude se não quer mudar. Então sempre começa por ali também. É porque tem gente que quer mudança, mas não quer fazer nada para que ela aconteça, né? Tipo, exatamente. Tipo, quer fazer assim que venha pronto. Gente, como eu gostaria de fazer isso. Eu quero muito, mas não estou disposto. Eu só quero colher os louros, eu não quero caminhar pelas pedras, né? Mas a gente tem que caminhar pelas pedras para colher os louros. Exato. Bruna, então, diante disso, como que a gente pode instruir as pessoas a identificarem os hábitos, mudarem os hábitos e criarem hábitos? Porque são 3 passos, né, aí. Isso, o modificar, o criar, né? Então, assim, identificar. Então, acho que essa é a primeira coisa. Normalmente, lá no nosso interior, a gente já sabe o que a gente precisa mudar. Então, no momento que a gente procura uma ajuda profissional, seja ela qual for, por exemplo, com a nutrição, a pessoa já sabe. Então, ela vai para mudar o hábito, que ela quer se alimentar melhor, ela quer cuidar de alguma doença que ela tem, que ela precisa cuidar. Então, primeiro, ela já sabe. Então, primeiro, coloque o porquê. Então, se tu tem que ter um porquê, que esse porquê seja relevante para ti. Não é um porquê, porque eu quero ficar igual a minha amiga. Isso não é um porquê. Né? Então, isso já é externo, né? Não é algo para ti. Exatamente. Então, identifique o que tu quer mudar. Eu quero envelhecer sem tomar 1000 cápsulas de remédio. Quero envelhecer sem tomar aquela, né? Deixar meu salário na farmácia. Então, teu objetivo, tu identificou, né? Tu já identificou qual que é a tua essência, o que tu quer. Quero ser uma jovem idosa saudável. E aí, todo mundo quer ser um jovem idoso saudável. E aí, em cima disso, tu vai modificar. O que eu preciso modificar? Preciso colocar atividade física na minha vida, eu preciso tomar água, né? Eu preciso me alimentar melhor, eu preciso dormir. Eu vou identificar, normalmente o profissional te ajuda, né? Então, no momento que ela diz, eu preciso comer bem, ela vai passar com a Bruna, lá com a Nutri, e eu vou começar, olha, você tem que fazer todo esse caminho.
Então a gente tem que botar atividade física, tomar água, comer bem, dormir legal. E em cima disso a gente vai criar estratégias para que tu consiga fazer isso. Então, eu vou na academia, teu próximo passo é, vai lá e se matricula na academia, minha filha. Vai uma vez na semana. Quando tu pegar o gosto, tu vai 2. Depois tu vai 3. Não adianta tu ir lá e querer ir 5 vezes na semana, nunca fez nada, e querer ir lá 5 vezes na semana, que a pessoa vai desistir. Então, assim, uma das coisas que as pessoas desistem muito fácil é dar o passo maior que a perna, né? E não é assim, então, eu quero ser jovem saudável, adulto idoso saudável, eu tenho que mudar minha alimentação. Mas do dia pra noite ela acordou, tomava 20 xícaras de café e disse, hoje não vou tomar café nenhum. 2 dias depois ela tá tomando um balde de 5 litros de café, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que terem paciência. Identifique, coloquem as metas e vão fazendo metas mensuráveis. Vai mudando de pouquinho em pouquinho até tu chegar no teu grande objetivo. E é isso que a gente faz nessa caminhada. Como se diz, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Exatamente. Eu achei perfeito tu dizer isso, porque, na verdade, eu acredito que as pessoas, às vezes, se desestimulam, porque, na verdade, assim, elas querem fazer tantas coisas que se perdem. Exatamente. E aí, agora trazendo para uma outra realidade, tá totalmente fora disso, mas que eu acho que se aplica, por exemplo, pra quem não sabe, a Bruna, assim como eu, é virginiana. Exatamente. Então, tipo assim, a gente leva as coisas meio ali, na linha, e as pessoas, nossa, tu é tão organizada. Gente, minha cabeça também fervilha de coisas, assim, que às vezes se eu for pela minha cabeça, eu sei que eu vou pirar. Então, tipo assim, eu, inclusive isso, vou falar uma coisa aqui que talvez eu não devesse explanar, assim, mas eu sou fotógrafa, só que eu dou consultoria para algumas pessoas sobre questão das redes sociais, sobre questão de negócio e tal, mas é um trabalho que eu faço fechado, assim, sabe? E às vezes as pessoas vêm com tantas ideias que eu digo assim, tá, ok, todas as ideias são válidas, só que a gente não pode executar todas elas juntas. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar tudo num papel, tipo assim, mapa mental, assim, joga tudo ali, despeja tudo ali, e aí a gente vai começar a ver o que é possível a gente fazer agora e o que é possível a gente fazer lá na frente. E daqui a pouco tu vai ver que tem coisas que dá pra descartar ou coisas que vão acontecer sozinha. Que é justamente aquilo de ver... Exatamente. A curto, médio e longo prazo. E a tua fala aí, no início. Às vezes chega paciente assim aqui no consultório. Às vezes chega gente assim. Claramente tu já consegue saber com quem tu vai lidar. Porque às vezes chega aí determinado a ter um resultado a longo prazo. Uhum. Eu acredito que vai ser mais eficaz quando alguém chega assim pra ti, certo? Porque a pessoa sabe que não é uma coisa que vai acontecer, o resultado não vai acontecer do dia pra noite. Sim. Mas é um resultado que ela quer a longo prazo. Exatamente. E todo o processo, independente do processo que for, ele tem que ser degustado, apreciado. Então, então no momento que eu quero algo muito rápido, que a gente, nós humanos, ser humano, a gente tem um negócio imediatista. Eu quero pra ontem, né? No momento que eu quero pra ontem, eu acabo não aproveitando esse caminho e acabo fazendo uma coisa forçada, né? Então, foi pra ontem. Então, às vezes eu me frustrei e pra eu chegar nesse negócio, assim, foi tão ruim, uma experiência tão negativa. Ainda bem que eu cheguei, graças a Deus, porque eu não aguento mais fazer isso. Fica tão negativo que aí tu leva essa experiência pra tua vida e tu vai passar pra outras pessoas essa experiência, né? E aí no momento que tu tem um tempo, que tu sabe, tu vai curtindo os processos e tu vai te conhecendo. Porque é isso, é o autoconhecimento. Não adianta eu dizer assim, Darcy, não come mais chocolate, não come mais fritura, não come mais tudo porque tu quer emagrecer 10 quilos em 2 meses, né? Não, tu tem que aprender o teu limite. Então assim, não, tu pode comer e no dependente tu vai te conhecer que na época de TPM tu vai comer mais e tá normal tu comer mais, porque tu já vai estar mais ansiosa, que tem vezes que tu vai passar 2 meses sem comer nada porque não te deu vontade, isso tá super legal. Então é conhecimento, eu acho que a gente tem que ir aos poucos para se autoconhecer. Essa é a... Com certeza. Com é certeza. O ponto. Não, e assim, se tu quiser fazer, tipo, sem planejamento, porque vem as virginianas falarem agora, as pessoas dizem assim, mas é que é real. Se tu não planejar e fazer de qualquer jeito, às vezes era algo
não só até o processo, tipo, de autocuidado, assim, seja ele qual for, né? Mas, independente do que tu for fazer, às vezes é algo tão legal, que tem tanto potencial, se tu for lá e começar a fazer de qualquer jeito, que às vezes tem gente que diz assim, comece e depois no caminho tu vê. Às vezes não, porque às vezes tu escorrega, filho, e é uma ladeira sem fim. E daí tu traumatiza por aquilo e nunca mais quer voltar, né? Então daí muitas pessoas que, não, já tentei 1000 vezes, não, foi terrível, não quero mais nem fazer, vou ficar desse jeito mesmo, né? Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Dói menos. Exato. Bruna, então nessa ideia de que cada um é cada um e o que serve para um não necessariamente serve para o outro, como fazer com que essa ideia se instaure e cresça para toda a comunidade, se torne propulsora? Porque o que acontece? Se a gente sofre influência da sociedade, por que a gente não consegue, então, reverter isso? Levar esse conceito, essa mudança que a gente quer para mudar isso, toda a comunidade, fazer isso se tornar contagiante. Eu acho que uma coisa que mexe muito é justamente olhar o global. Mas se eu mudar para mim não vai mudar nada, né? Porque a gente pensa numa cidade de 40 mil habitantes, num bairro, né? Que a gente pensa, eu no meio de 40 mil, né? Não vou fazer cosquinha. Mas se tu pensar nas redes de apoio, redes de pessoas que tu conhece, então, na minha casa já tem meu filho e meu marido, já são 2 pessoas. No momento que eu mudar, automaticamente eles vão se contaminar com ali, né? Com o meu jeito, e já vão ser 2 pessoas. No momento que a gente sair com os amigos, a gente vai conversar, vai disseminar o que a gente quer, e ali vai ser mais uns 2 ou 3. Então, são trabalhinhos de formiguinhas. Então, eu acho que a gente não pode ficar preso com, mas não vai adiantar nada. Não, sim, a gente sempre vai alcançar e olhar nas redes menores. Então, qualquer coisa que tu for fazer de diferente, que tu for modificar em ti, no teu hábito, e tu passar para uma pessoa, essa pessoa vai passar para 2, as outras 2 vão passar para 4, de 4 para 8, né, de 8 a 16. Então eu acho que é começar dentro da tua casa, dentro de quem tu conhece, e isso já vai automaticamente disseminando as coisas, a gente vai começar a ter mais força para mudar um padrão, pelo menos local ali, a nível local, para beneficiar todo mundo. Perfeito. Dentro dessa pressão social, a gente sabe então que ela não é sólida, mas que ela faz barulho. Ela não se sustenta por muito tempo. Se fosse de fato sólida, muitas coisas não estavam como estão na sociedade hoje, né? Falando de forma geral. Mas a gente continua agindo dominado, mesmo sem que a pressão continue dominando. Então, como modificar o pensamento para se libertar disso e agir pelas próprias crenças e vontades? Aí entra também uma questão muito quando a gente falou de estética, né? Então, assim, a gente vai muito pelo padrão, muito pela cabeça do fulano, então. Então, eu acho que primeiro é o autoconhecimento. Se tu não conhece onde é que tu quer estar, aonde tu quer chegar e quem tu és, tu vai ser muito mais influenciado por terceiros, seja por mídia, seja por conhecidos, né? Então, primeiro, identifique quem sou eu, quem é meu ser, o que eu preciso para minha vida. A partir disso, tu vai ver que muitas influências que estão ao redor, sejam estéticas, por exemplo, que é o ponto aqui, elas não vão ser relevantes para ti. Elas não vão ser relevantes. O que eu digo às vezes para meus pacientes pode ter alguém para se inspirar, mas não queira ser aquela pessoa. Então eu posso me inspirar no foco de alguém. Olha que linda essa. Ela tem filha, ela não sei o que, ela é linda, eu quero ficar como ela. Não, te inspira no que ela faz no teu dia a dia. E não queira se tornar ela, né? Então eu acho que a gente tem que começar a fazer esse jogo de reversão. Olhar e tentar ver o que eu posso pegar da vida dela e trazer para mim, que eu possa chegar o mais próximo que eu queira da minha versão. Isso ajuda muito. Porque a realidade de cada um
é diferente uma do outro, né? É, exatamente. E normalmente a gente vê só as coisas boas, não o que as pessoas passam atrás, né? Como as mídias ou na rua. Exato. Tu não vê ninguém lá esfregando um tênis sujo no tanque, mas todo mundo vê comprando tênis na loja. Exato. Né? Ninguém vê essas outras coisas. A gente vê só uma fração da vida do outro e a gente ainda vê sobre a perspectiva dele, né? Da forma como ele quer mostrar aquela fração, né? Exatamente, como ele quer que os outros vejam ele, né? Exato. A gente sabe filtrar algumas coisas. Sobre o hábito, então, Bruna, para mudar um hábito, primeiro a gente precisa mudar a forma de pensar, assim como tu falou. E eu entendo que para mudar a forma de pensar, o meio que a gente tá inserido influencia muito, né? Sim. Por exemplo, como fazer uma reeducação alimentar dentro de uma casa onde as pessoas que convivem contigo não estão dispostas ao mesmo. Pois é. Esse aí é um que pega muita paciente. Muita gente que vai lá no consultório, principalmente as mulheres, que um da casa tá em mudança de hábito alimentar e os outros não, né? E aí, eu tô comendo minha saladinha, fulano pede uma pizza. Eu tô fazendo isso, e aí fica difícil eu manter. Primeira coisa que eu peço é assim, se tu tá numa família, por exemplo, que é o dentro da tua casa, tu tá com pessoas que tu ama e pessoas que amam você. Esse é o ponto, né? O primeiro. Se eu amo uma pessoa, essa pessoa me ama, ela quer me ver feliz, ela quer me ajudar. Então eu falo assim, olha, chama o marido, a tia, a mãe, porque às vezes é mãe, né? Mãe e pai, às vezes a pessoa é solteira e tem a mãe e o pai. Chama e diz, olha, eu estou numa mudança, eu quero, isso vai me fazer feliz, então eu gostaria muito que vocês me ajudassem. Tá? Então, assim, eu acho que o primeiro é mostrar que o que tu tá fazendo é por tua vontade e não porque te mandaram, e dizer que aquela mudança vai fazer tu feliz. Que o jeito que eles fazem na casa deixa triste, porque olha, porque vocês estão fazendo isso e eu não consigo me controlar, eu não consigo, isso me frustra, isso me deixa. Então eu acho que o jogo aberto é o primeiro passo, é colocar todo mundo que tá dentro da casa teus objetivos, como tu vai te sentir quando tu alcançar os teus objetivos e como tu te sente quando tu não consegue fazer, quando eles influenciam negativamente. Eu tenho certeza que eles vão pensar duas vezes e dizer assim, porque muitas vezes eles não sabem, inconscientemente, eles estão fazendo aquilo não para fazer tu deslizar e não cometer mais a dieta, não fazer, mas é inconscientemente. Eles compraram porque vocês sempre comeram aquilo e hoje ele não sabe te agradar de uma forma diferente, né? A não ser aquela pizza do sábado, aquela, enfim. Então daqui a pouco sentem, conversem e achem um termo que os dois fiquem felizes. Tudo é conversa. Diálogo, né? Diálogo. E os vícios, Bruna? Porque eles também começam por uma mudança de comportamento, que se torna hábito e depois se torna vício. Uhum. Não é diretamente, eu, sei lá, tomei isso aqui e fiquei viciado. Não. É a questão de pouquinho em pouquinho, vai virando hábito e aí se torna o vício, né? Isso. Como modificar isso? Criar novos hábitos para acabar com um vício? Como lá no começo, assim, quando tá enraizado a coisa, a gente sabe, né, que nem o vício. Eu viciei em alguma coisa, por exemplo, sei lá, em comer pão de queijo às 2h da tarde. Todos os dias eu como pão de queijo às 2h da tarde lá e hoje eu não posso mais por um problema de saúde. Eu sempre acho, por exemplo, com a questão da alimentação, por exemplo, é fazer esse desmame e não tirar todo de uma vez, dependendo do nível da pessoa, para não entrar na abstinência. Que daí é aquele negócio que se vê na frente, ao invés de comer 2 pãozinhos, vai comer o saco inteiro. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Então, assim, mostrar o que aquela atitude dele tá fazendo de errado na vida dele, né? Por exemplo, ali da alimentação, olha, tu tá comendo aqui, teu colesterol tá lá nas alturas. Então isso a gente precisa modificar. Mas eu sei que, dependendo, como eu disse, 90% das pessoas são aquelas que precisam do puxão de orelha. E aí a gente precisa ir colocando outras coisas, né? Então 2, 1, vamos negociar, vamos fazer assim. Então, eu acho que para quem pega essa parte de vício alimentar em alguma coisa, é muito questão de negociação. Claro, né? Que eu digo, diferente de um vício de álcool, de drogas, enfim, que a gente tem que cortar o mal pela raiz de uma vez por todas, porque não tem negociação com essas pessoas, né? A gente sabe que tem que cuidar. Com a alimentação, ela não é assim. A alimentação
a gente tem que ir negociando e trocando. E essa é questão de hábito. Então, eu tô comendo 2, criei o hábito de comer às 3 da tarde, 2. Então agora eu vou criar o hábito de comer 1 e vou ficar. Que seja 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. No momento que tu perceber que aqueles 2 não fazem mais falta pra ti, hipótese alguma, e com aquele 1 tu já tá super satisfeito, a gente começa a mexer nesse 1. Até tu começar a perder a percepção que aquele 1 te faria falta. Então são todas essas questões de ir controlando com a alimentação, pegar o que mais te vicia e ir desmamando aos poucos para te começar a entender que ele não vai fazer tanta falta, que com 1 te faz tão feliz quanto 2. E aí a gente começar a trabalhar nessa troca de pensamentos. Isso fez eu lembrar até da metáfora que a Bruna comentou no último episódio, quando tu tá com fome, aquela história da maçã versus bolo de chocolate, né? Que a gente come com os olhos. Uhum. Porque, na verdade, o que é fome e o que é só vontade, né? Porque se for fome, exatamente, o que tiver por perto de ti vai saciar a tua fome. Vontade de comer. Agora, se tu comer aquilo ali e aí tu ainda continuar querendo aquela tal coisa, tipo, será que era fome? E aí tu já comeu, né? Isso é clássico de criança. Quem nunca falou assim, ô mãe, tô com fome. Exato. Mas tem pão ali. Mas eu não quero pão. Então tu não tá com fome, né? Exato. Toda criança já recebeu uma resposta assim da mãe, né? Quando perguntou que tava com fome. É a mesma coisa. Mas eu achei muito legal a forma como tu apresentou isso. Claramente a gente vê que as metáforas de mãe estão funcionando, né? Porque tu tratou essa questão do vício como o desmame, né? Que não é pelo que tu tá, né, passando aí. Só que, de fato, tu não para de simplesmente amamentar a criança. Claro, tem ocasiões que acontecem ali por uma razão bem específica, mas se tu tá amamentando a criança, sei lá, 1 ano, 2, quando tu vai parar de amamentar, tu não para simplesmente do nada, assim, tipo, tomou mamar agora, a partir de agora tu não ganha mais. Não, talvez o que fosse o dia inteiro já vai ser só à noite. Vai diminuindo as frequências. Porque a própria criança vai deixando, né? Isso. Eu achei perfeito. Isso, daí vai percebendo que não tá sentindo falta. Exato. Porque às vezes é uma dependência emocional, né? Exatamente, também, emocional. Ter aquele momento ali. E isso também tá ligado. Tu tem às vezes essa dependência emocional com a comida, porque tem gente que diz, fiquei estressado e engordei. Ou fiquei estressado e emagreci porque eu parou de comer. As pessoas também colocam isso, essa responsabilidade, essa carga no alimento, né? Na refeição que tá fazendo. Muito, muito, muito. Muito emocional, muito família, né? A comida tá diretamente relacionada a isso. Sim. Por isso que muitas pessoas traumatizam quando fazem dietas. A gente diz dietas porque são restritivas. Sim. Porque daí acabam tirando todo o que gostam de uma vez só. Enfim, e daí não tem mais o prazer, né? Não tem mais o prazer daquela alimentação. Sim. Acaba sendo desastroso. Exato. A forma como a gente se vê é mais importante do que as medidas. Isso é certo ou é errado? Eu acho que a gente tem que ver o lado interno e não só o externo. É muito comum a gente conhecer o falso magro, que é aquele magro que se enquadra nas medidas, cinturinha, enfim, lá tudo maravilhoso. Aí tu vai fazer e vai escanear ele tem mais problemas de saúde do que uma pessoa acima do peso. Então, eu acho que as medidas, elas servem como um parâmetro para a gente saber, mais ou menos, né, aonde se enquadra, porque na área da saúde é tudo classificação, né, a gente classifica as pessoas por isso, por índices, mas o mais importante é saber como tu está internamente. Então, ok, eu estou acima do peso, estou feliz, estou legal, e como tá a tua saúde interna? Todos os exames de sangue estão ok? Eu acho que são parâmetros muito mais charmosos e chamativos esse interno, né? Então, saber como tá o teu corpo por dentro, porque por fora, às vezes, ele pode estar refletindo, não estar de acordo com o que realmente ele tem para mostrar. Então, não sou só com medidas. Ótimo. Bruna, quando a gente fala sobre procedimentos estéticos, mas a gente entra nessa parte da nutrição, a gente tem um monte de nomenclaturas, frases prontas, que nem
comer com os olhos, entre outras coisas. O efeito sanfona, que a gente ouve há tanto tempo, fala mais pra mim sobre ele, por favor. O efeito sanfona. Essa é a frase clássica, né? Que é a frase, é o efeito sanfona, porque um ano emagreço, outro engorda, emagreço, um engorda, né? E tu fica naquele vai e volta, né? Parece uma sanfona mesmo, abrindo e fechando. E esse efeito sanfona, essa nomenclatura foi criada há muito tempo atrás. E infelizmente acontece muito com essa forma de pensar imediatista, do querer modificar o teu corpo e quer que isso seja muito rápido. E aí tu emagrece uma quantidade muito grande de peso, teu corpo não estava acostumado com isso, porque imagina, ele viveu 30 anos com aquela quantidade de gordura. De uma hora para outra, tu tira tudo dele e tu nem explicou para ele o que tu estava fazendo. Tu simplesmente foi lá, parou de jogar comida para ele, parou de fazer qualquer coisa, aí ele murchou. Aí aquele primeiro contato que tu vai ter com a comida, a gente diz que é efeito de hibernação. Sabe quando os ursos comem tudo para poder hibernar, daí ficam lá? Sim, claro. É isso aí. Então assim, tu passou por um prato de massa, a primeira vez que tu atingiu o teu objetivo, tu vai começar a comer aquele compulsoriamente e o teu corpo vai dizer, meu Deus, chegou comida. Como se não houvesse amanhã. Eu estava na seca aqui, daí ele vai começar a armazenar de novo em forma de gordura, como tu era o teu corpo antes, né? Porque ele não teve esse start, simplesmente parou de fornecer energia para ele, ele teve por sobrevivência queimar a gordura que tinha, porque senão ia entrar em colapso. E aí ele esperou a primeira oportunidade que teve para gerar, né? E isso que acontece com as dietas muito restritivas rápidas. Por isso que a gente faz reeducação alimentar, que é um período longo, que o corpo vai entendendo o processo, junto com o exercício físico. E aí ele começa a entender, beleza, eu posso funcionar com gordura a menos do que eu tenho hoje. Né? Então a gente precisa educá-lo também. Então o nosso corpo ele é muito esperto, ele entende quando a gente sabe falar a língua dele. Então a gente precisa fazer isso. Bruna, por falar em nosso corpo e educar ele, tu tá estudando para formação como educadora física, né? E quando a gente pensa nesse profissional, o educador físico, a gente ainda tem muito aquele pensamento escolar do professor de educação física. Só que eu vejo isso com uma realidade muito diferente, que diante do que tu acabou de dizer, inclusive, eu vejo isso como condicionar. O que acontece? O físico é óbvio, a gente sabe, a gente tá falando de corpo aqui nesse episódio, então isso tá claro. Só que o educar a gente entende que é moldar algo, tipo, pra que aquilo lá se torne algo estruturado, tipo, com fundamento. Então, eu vejo isso, o educador físico, como um condicionador de novos hábitos, certo? Voltando ao que a gente estava falando. Certo. Tá correto pensar dessa forma? Tá correto, sim, porque ele é um professor, um educador, e ele vai te ensinar a aproveitar ao máximo a tua máquina que é o corpo, né? Então, a questão desde a postura, né? Então, ter uma postura legal, se não travar, que a gente tá falando, né? Eu falo muito de questão, assim, hoje eu tenho 32, mas eu vou ter, espero eu, 80, 90, quero estar bem, não quero estar travada, né? Então a gente vai educando o corpo a passar por cada fase da vida e conseguir aproveitar ela do máximo, né? Então, eu acho super importante o profissional, a gente ter um olhar diferente, colocar a atividade física junto com a alimentação, não por estética, porque também tem muitos que ligam só a estética, né? Mas eu não quero ficar bombado indo na academia, né? Mas eu não quero... Não é essa questão. Como a gente falou no começo, é uma engrenagem e teu corpo precisa funcionar. 90% das pessoas trabalham sentadas o dia todo. Experimenta deixar um carro estacionado. Se tu não ligar ele, a bateria vai morrer, tu não vai conseguir andar com ele. Então tu precisa, nem que seja de tempos em tempos, pegar o teu carro que tá na garagem, ligar e dar uma volta na quadra. Senão ele não vai funcionar. E o corpo é a mesma coisa, né? A gente precisa ter ele em movimento, porque senão daqui a pouco ele trava. E quando ele trava, pra destravar é complicado.
Né, então. Bem complicado. Bem complicado. Tu acabou de fazer uma metáfora aí, colocando o nosso corpo pra gente movimentar ele igual, assim como o carro, né? Que é uma máquina. E o nosso corpo, assim como eu já mencionei no episódio passado com a Bruna, o nosso corpo é igual uma máquina. Aquela velha história, né? Pra uma máquina funciona com todas as engrenagens funcionando. Se uma parar, tudo para. Exato. Então, não é só uma questão de estética, esse cuidado que a gente tem com o nosso corpo, com seja o peso, mas também com os olhos, cabelo, pele, a nossa saúde como um todo. Ou seja, a nossa alimentação, esse cuidado nutricional, não vai refletir só nessa questão do peso, mas também nesses outros aspectos do nosso corpo, né? Exatamente. Então, assim, a gente é o que a gente come, não é. E aí, né? Mas, assim, todo o nosso corpo, ele é composto por vitaminas, por minerais, por proteínas. Isso a gente encontra na alimentação, né? Então, assim, fazendo o mesmo gancho do carro, por exemplo, quando a gente diz, não abastece naquele posto que a gasolina é adulterada, vai o quê? Vai estragar teu carro, né? Tem que botar um óleo bom, porque senão vai, sei lá, entupir alguma outra coisa, daí tu vai pagar muito mais caro, porque tu vai ter que parar na oficina. E com a alimentação é a mesma coisa. Se eu trago proteínas, vitaminas, minerais de boa qualidade, isso vai refletir. Vou ter uma pele bonita, um cabelo brilhante, uma unha que não se quebra, aquela unha que fica lascando toda hora, por exemplo, ela vai ser uma unha forte. No momento que eu abasteço essa máquina só com coisas que são muito industrializadas ou que não me trazem nutrientes, eu vou ter ao contrário, né? Aquela unha toda hora quebradiça, cabelo opaco, acne, aí a fotógrafa tem que ir lá ficar colocando os editores lá pra tapar os buraquinhos. A gente até melhora a questão do trabalho da fotógrafa se a gente tem uma pele legal, né? Que tem um cabelo bonito. A gente ajuda até eles. Então não precisa se preocupar tanto, assim. Então, a alimentação reflete diretamente. Então, por mais procedimentos estéticos que tu faça pra pele, a microagulhamento, laser de não sei o que, se tu não cuidar a ingesta, logo depois vai melhorar pelo procedimento estético, mas logo depois ele vai voltar a ser o que era, porque tu não nutriu de dentro pra fora. E é isso que a gente tem que fazer, de dentro pra fora. A desintoxicação e a reeducação, né? Exatamente. É justamente isso, limpar de dentro pra fora. De dentro pra fora. Isso que tu falou ali, citando até a fotografia em si, o trabalho, a questão das acnes, por exemplo, não só fotografando outras mulheres, mas também me autoconhecendo, a gente consegue identificar essas fases. Tudo que a gente falou até agora aqui serve para qualquer pessoa, seja homem, mulher, idoso, criança. Mas, diante da tua especialização, que é saúde feminina, e a exemplo disso que tu falou, eu, por exemplo, eu não posso tomar nada com hormônios desde 2018. Eu, por exemplo, não tomo anticoncepcional mais, não posso, por uma questão de saúde. E aí, nessa questão, a gente, ao invés de deixar a responsabilidade lá para um remédio, né, de estar a tua vida durante o mês e adiante, tu tem que tomar as rédeas disso. E então, desde então, eu passei a me conhecer ainda mais, porque nós somos cíclicas, nós mulheres principalmente somos cíclicas, justamente por causa dos nossos hormônios. Então é óbvio que quando a gente não tem esse controle dos hormônios que, por exemplo, o anticoncepcional nos proporciona, a gente vai ter que lidar com acne, com várias fases, né, do nosso ciclo. E justamente eu percebo muito isso, tanto em mim quanto em clientes. É uma dica que eu dou na hora que a gente vai fazer as fotos, dependendo da idade da pessoa, óbvio, né? Vamos cuidar qual é a fase em que tu tá mais disposta, ou daqui a pouco, quando é mais adolescente, essa questão justamente de acne e coisa. Não para poupar o meu trabalho, que óbvio, poupa, mas
por uma questão de bem-estar da pessoa ao se ver nas fotos. Claro que depois as fotos passam por um tratamento. Eu já mencionei até no episódio com a Camila aqui que sim, eu faço essa remoção de espinha, porque afinal de contas é uma coisa que não é permanente da pessoa, que é uma coisa que vem e vai sair. Sim. E então eu removo quando tem, mas é muito mais fácil quando a gente se conhece e a gente consegue identificar quando tá se aproximando disso, quando a gente tá nessas fases. Sim. Né, nesse período, digamos assim, não são fases, são períodos, e quando a gente tá saindo dele, pra conseguir se programar pra uma sessão de fotos, pra saber onde a gente tem que estar mais zen, porque senão a gente tá daquele jeito. Né? Então, Bruna, sendo a tua especialidade de saúde feminina, como a nutrição influencia nesse quesito, nesse nosso reloginho biológico? Muito. Eu sempre digo assim, eles acabam tendo um hormônio meio constante, né? A gente não tem essa alteração. E quando a gente não toma, nosso corpo tem que fazer essa produção hormonal e aí a gente sente na pele todos os efeitos. E na nutrição, a gente conhece, né? Então, se eu tenho uma paciente que não toma pílula, eu gosto de entender como que é o ciclo menstrual dessa mulher, né? 21, 28, como vai ser quantos dias. Porque realmente a gente tem 2 períodos muito distintos, né? Fase 1, fase folicular, fase 2, fase lútea, que está totalmente relacionada a isso. Totalmente relacionado a estar menos disposta, relacionado a TPM, relacionado à vontade de comer doce, relacionado com as dores. É dor de mama, dor nas costas, né? Porque tem muitas mulheres que têm isso. Então, com a nutrição e a gente sabendo mais ou menos o ciclo menstrual, a gente consegue colocar alimentos e até suplementos que vão diminuir e muitas vezes cessam esse tipo de comportamento nessas fases. Então, assim, se eu já tenho uma maior propensão a ter acne lá naquela fase, lá depois dos 14 dias, que é a fase lútea, eu já vou trabalhar antes dela já com uma alimentação para já diminuir isso, porque a produção hormonal está muito grande, então a gente já vai entrar com alguma coisa. E aí não vai ter tantos efeitos colaterais assim, não tem tanta TPM, não vai ter tanta acne, não vai ter tanta dor. A nutrição na saúde da mulher, ela consegue sim pegar essas fases e deixar essa fase da mulher muito mais leve, tanto agora como depois, quando chegar na fase da menopausa, que também é uma outra reviravolta na vida da mulher também, a gente consegue deixar ela muito mais leve com a utilização da suplementação natural e com a alimentação. Totalmente possível. Bruna, tu acabou de falar sobre a revolução na vida da mulher, referente à menopausa, né? Uhum. Só que, se tratando de hormônios e revolução na vida de uma mulher, virar mãe também é uma coisa que mexe extremamente com os hormônios. Talvez eu não passei por isso ainda, tu pode falar melhor que eu, mas eu acho que seja o ápice dessa revolução hormonal e todo o resto que é refletido a partir disso, né? E numa conversa nossa, tu até disse que às vezes as mulheres quando se tornam mães, passam a se ver só como mães e não mais como mulher. Então, como resgatar essa feminilidade delas, isso, que também mexe com a libido, que também é influenciada por essa questão dos nossos ciclos, e hormônio e tudo mais, né? Uhum. Após esse processo, após essa revolução que é se tornar mãe. Exatamente, bem isso. A gente entra num ciclo de hormônio que tá tudo muito alterado, a gente tá se descobrindo e descobrindo um novo ser que tá ali contigo. Então, dá mesmo essa mudança hormonal. E aí a gente entra naquele ciclo, né, de casa, de mãe, de ficar ali. Então, ou tu pega a licença maternidade, tu fica os 4 meses em casa e depois tu volta a trabalhar, ou se for profissional liberal, tu volta antes, né? Por exemplo, eu voltei com 45 dias. Claro que eu tive uma rede de apoios que me possibilitou voltar com 45 dias. E aí, nisso, a gente entra num ciclo vicioso em que o pijama já faz parte da casa, do corpo, de tudo. E a gente se vê mais como mãe, porque a nossa prioridade é o nosso filho. E a gente não se cuida tanto. E uma coisa que eu digo para as mães é assim, a gente faz tudo pro nosso filho, a gente tem que estar presente. Mas nós temos que estar bem conosco pra gente passar isso para eles também.
Então eles sentem se a gente tá triste, se a gente tá feliz, tudo a gente passa. E os sentimentos, eles passam também pelo leite. O estresse passa pelo leite, vai deixar ele mais amargo ou não, tudo isso influencia também. Então, o teu momento, o de resgatar, sim, eu virei mãe, mas eu sou mulher, né? Porque a gente é mulher, a gente vira esposa e a gente vira mãe. Normalmente é esse o caminho, né? Não que seja o certo, mas normalmente se segue essa via. Mas tu nunca deixa de ser mulher, né? Eu era uma mulher linda e tal, daí casei, daí ali a gente já dá um pouquinho de uma relaxada, porque já conquistei quem eu queria, estou bem, não preciso mais. E aí a gente vira mãe, e aí a gente dá mais uma escorregada, e a gente tem que resgatar aquela mulher. Então, assim, o sair, o se arrumar em casa, que nem do home office, sabe? Não trabalhe de pijama, vale também. Então, mas eu vou ficar em casa. Mas então tira o pijama. Coloca uma calça, uma roupa legal que tu sairia para ir no mercado, que tu sairia para fazer uma compra e fique em casa com teu filho daquele jeito. Tu já vai te olhar no espelho de uma forma diferente, né? E a questão da alimentação também. Porque o que acontece é o engordar muito pós-gestação, por estresse, come demais, tá estressado, tá em casa. E tu cuidar. E tu tá alimentando outra pessoa através de ti, né? Exatamente, tá alimentando, amamentar, dá uma fome do caramba. Dizer assim, dá sede e fome. Então a gente ataca o que tem pela frente. E aí o saber justamente o que atacar também ajuda. Então é uma fase fenomenal para consultar com um profissional de nutrição para ele te ajudar nisso, né? Para te não pirar o cabeção também, gente. Bruna, antes tu falou, a gente estava falando ali dessas nomenclaturas prontas que vem ligada à nutrição ali, e tu falou uma coisa que também é uma frase pronta, ou uma pergunta que sempre surge: nós somos o que comemos? Em parte, sim. Em parte, a gente pode dizer que sim, como eu comentei ali. Então, se a gente se alimenta bem, a gente coloca tudo pra fora, as coisas boas, né? Pele, unha, cabelo. Uhum. Como também a gente consegue modular nossa genética. Então, por exemplo, o meu filho, ele vai pegar boa parte da genética minha e ele vai passar pro meu neto. Se ele resolver ter filhos, o meu neto. Então, assim, o que eu fiz na minha vida hoje, como Bruna, vai influenciar, não vai ser determinante, não vai ser carimbado, mas ele vai influenciar as escolhas do meu neto. Então, assim, se ele é mais propenso a comer coisas não saudáveis, né? Se vai ter algum vício, tudo isso vai interferir naquilo. Como eu disse, não é um carimbo para dizer, mas isso vai influenciar. Então, sim, se eu quero ter uma geração com saúde, saudável, menos doente, eu sou o que eu como. Eu tenho que comer bem para poder passar isso para as próximas gerações. E tu diz isso porque, na verdade, essa questão da genética também ligada à nutrição é algo que tu estudou, é algo que tu tem propriedade para falar sobre, né? Sim, exatamente. Já estudei, tem alguns testes genéticos no consultório mesmo, que é para determinar parte de alimentação, e a gente vê muito isso, né? Então, que na genética a gente tem, sim, predisposições a algumas coisas, mas daí tá no nós saber se a gente vai ativar eles ou não. Porque tem gente que inclusive usa isso para justificar, né? Porque a minha família toda é assim, eu vou ser assim também. Mas, na verdade, o quanto a pessoa tem que ter consciência de que sim, isso pode acontecer, ou seja, aceita, porque tem coisas que, de fato, como são genéticos, não podem ser modificados. Mas o que a gente, versus aquilo que a gente, ainda que seja assim, a gente pode fazer diferente, então cabe a ti modificar, entendeu? Pra justamente, então, de repente, tipo, minha geração toda, hoje eu sou assim porque meus ancestrais foram assim. Mas se eu quero dar continuidade à nossa família, como então eu posso fazer diferente pra não refletir nas próximas gerações? Eu digo assim, ele é um carimbo de dizer, é uma sinalização, mas não quer dizer que aquilo é 100%, né? Que tu vai levar, vai ter que seguir. E é uma desculpa confortável. Eu acho que muitas vezes é uma desculpa confortável para não sair da zona de conforto. Justamente, né? Então, assim, bom, se eu tenho no meu gene
o gene da obesidade, porque não preciso nem fazer o teste. Se eu olhar para meus avós, enfim, e eles forem obesos, quer dizer que eu vou ter o gene. Mas cabe a mim continuar nesse marasmo e querer ficar igual, ou cabe a mim modificar. Então, assim, ele pode ser um dificultador para emagrecimento? Pode, porque tu já tem uma tendência a te puxar para cima, né? Então, ele pode ser um pouquinho mais de dificuldade de se manter. Mas tu tem a capacidade de decidir se tu quer que ele te puxe para cima ou se tu quer fazer com que ele te deixe para baixo. E aí, a partir da tua geração, tu consegue moldar novas gerações futuras. Então, a tua decisão hoje de não se colocar nas costas dos teus antepassados pode te fazer uma geração muito mais saudável. Bruna, pra gente encerrar aqui, tem algo mais que tu queira acrescentar? Algum conselho a mais que tu queira passar pro pessoal? Algo mais que talvez a gente não tenha mencionado aqui, mas que tu acha interessante as pessoas saberem? O que eu tenho pra dizer pra elas é assim... se elas querem mudar os hábitos alimentares, enfim, estilos de vida, primeira coisa, elas têm que ter certeza do que elas querem fazer que sejam para elas, né? Então, assim, tu quer mudar, que isso venha de dentro de ti, tá? Porque é muito mais fácil a gente mudar hábitos quando eles vêm de dentro da gente e não porque os outros opinaram. Então, vai com a cabeça de que é algo a longo prazo, mas que tu vai curtir o momento e que vale muito a pena. Então, daqui a pouco, hoje, tu não te enxerga daqui 5, 10 anos, mas 5, 10 anos eles vão chegar. Como 50, ou 60, ou 70 vão chegar. E muitas vezes a gente não se enxerga naquele momento, mas eles vão vir. E quando eles chegarem, tu tem que estar pronta para receber eles da melhor forma possível. Então, a melhor forma possível é cuidar da tua saúde. Esse vai ser o cartão de boas-vindas da tua idade, sempre, e tu vai curtir com certeza cada momento da tua vida. Degustar o caminho para estar satisfeito com o destino, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Bruna, eu agradeço a tua participação aqui. Eu venho há 2 episódios dizendo pra gente honrar o que somos, mas eu acredito que mais importante é a gente dar valor ao que a gente sente e ao que a gente quer realmente pra nós. E fica claro cada vez mais que tudo começa na saúde. Não só a física, não só na casca, mas no psíquico, né? No mental também. Então, façam o que vocês quiserem, façam o que fazem bem para vocês, mas façam isso de acordo com a consciência de vocês acima de tudo. Lembre-se de se manter saudável física, imunologicamente e emocionalmente. Como sempre, esse papo aqui rola entre o convidado e eu, mas ele é para vocês. Se ficaram com alguma dúvida ou quer dar o relato de vocês sobre esse papo aqui ou os anteriores, se tiverem algo para acrescentar ou se despertou algum insight por aí, é só entrar em contato pelo e-mail contato@darcianemoreirafotografia.com.br. Vocês também podem mandar sugestões de pautas para esse podcast lá pelo e-mail, ou compartilhe esse episódio também com a galera para fazer esse podcast chegar para mais pessoas. Siga no Spotify para receber notificações de novos episódios. E podem mandar mensagem para nós no Instagram também. O Instagram da Bruna é @nutribruna_champ com CH. Ela tem o canal dela no YouTube com vídeos e informações, assim como o site dela. Basta vocês pesquisarem por nutricionista Bruna Champ que vocês vão achar ela. E eu sou @Darciane Moreira Fotografia. Beijos e até o próximo episódio.